Olha, a gente já trouxe aqui mais de um convidado para falar a respeito da utilização do Fundo de Garantia com essa nova proposta, de até transformá-lo como quase como uma âncora de um empréstimo consolidado. Mas é um assunto muito importante. Quase todos nós tivemos ou tem saldo no Fundo de Garantia, ou a gente conhece gente que está mexendo com o Fundo de Garantia. Por esse motivo, a gente vai explicar um pouco mais o tema e talvez agora com outro viés. Nós convidamos aqui o Ricardo Patá, que é presidente da UGT, né, e vai conversar um pouco conosco. Patá, boa noite, muito obrigado pela participação. O GT é União Geral dos Trabalhadores. União Geral dos Trabalhadores, do qual você é presidente, é uma central sindical. Patá, você esteve naquela reunião em que eles decidiram isso ou não? Eu participo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e eu fui daqueles que lutei muito para que retomasse as reuniões. Ficou parado mais de 1 ano e meio. Eu tenho certeza absoluta que no momento caótico que nós estamos vivenciando, tanto do ponto de vista econômico, tanto do ponto de vista político e principalmente de credibilidade, não tem instrumento mais poderoso do que a sociedade civil participar, subsidiando o governo, para que nós possamos ter medidas a superar essas adversidades que nós estamos vivenciando. Bom, quando foi feita essa proposta, que avaliação você fez dela? Olha, primeiro, me surpreendeu um pouco que essa reunião, na realidade, era um momento mais do governo escutar do que falar. Porque todos nós temos sugestões, tanto do ponto de vista do olhar social, do olhar dos trabalhadores, como a área empresarial, o mundo acadêmico, porque todos nós queremos, de forma unida, ter medidas que possam ultrapassar situações graves que estamos vivenciando, a meu ver, muito mais do ponto de vista político do que econômico. Mas naquela reunião, alguns ministros falaram, e entre eles o ministro Barbosa, da Economia, que fez sugestões do ponto de vista de implementar o crédito para que nós possamos ter consumo, iniciar um processo de fazer com que a produção tenha encomendas, que o comércio possa continuar tendo a sua vitalidade e manter empregos. Com relação a isso, há concordância. Só que na oportunidade de se colocar o crédito necessário, a sugestão do governo é por volta de 83 bilhões de reais. Até trouxe a colinha feita lá no Conselho. Desses 83 bilhões, 17 bilhões seriam originários do Fundo de Garantia, como você já explicitou. Aí está a minha preocupação. Eu acho que o Fundo de Garantia, ele tem a sua essência voltada para casa própria, para saneamento básico, e deve cada vez mais otimizar essas atividades. E colocar, para mim é um risco muito grande, pegar o patrimônio do Fundo de Garantia, uma parte dele, 17 bilhões de reais, para que possa colocar para ser consumido, mas quem está, na realidade, dando a garantia é basicamente o trabalhador. O trabalhador perdendo o emprego, o que vai acontecer? Duas coisas. Esse recurso do fundo vai sair, vai para o banco, e o trabalhador não vai ter nem recurso, porque ele vai ser dispensado, o recurso que ele receberia vai ser para pagar o banco e não para ele poder viver enquanto estiver desempregado. São duas questões, ao meu ver, muito graves, e por isso a UGT é totalmente contrária à utilização desse recurso com essa finalidade. O crédito é importante? Não há dúvida. Logicamente, tem que ter, junto com o crédito, outras situações que o governo ainda não fez a sua lição de casa. Infraestrutura, capacitação, formação, para que nós possamos efetivamente estar preparados para a superação das adversidades que nós estamos vivenciando. Agora, o crédito não pode sair dessa forma que estão sugerindo. A UGT tem alternativas. Por exemplo? Por exemplo, nós temos o compulsório dos bancos, que em média dá por volta de 30% a 32%. Nos países de primeiro mundo, esse percentual é por volta de 20%. A nossa sugestão é que diminua de 33 para 20, que poderia gerar por volta de 32 bilhões de reais, dinheiro esse que deveria ser colocado a crédito, carimbado, não é? Para que possa, na realidade, servir para que nós possamos iniciar o processo de produção. Só um detalhe, Patá. Nós já ouvimos aqui várias pessoas dizerem que não está faltando crédito. Aliás, o presidente do Bradesco falou isso recentemente, que tem crédito. As pessoas não estão indo lá tomar o crédito. Por que razão? Essa é aquela questão, uma das questões que eu comentei, que é a crise de confiança. Hoje ninguém acredita em nada, nem em instituições e nem em possibilidades. Então todo mundo está muito reticente em utilizar qualquer recurso que possa ter para consumo, ou seja, o crédito existe. Porque nós estamos vivendo um problema, principalmente no mundo do trabalho. Nós tivemos 1 milhão de postos de trabalho perdidos em 2015.
Então, nós estamos vivendo O comércio, como é que foi afetado? o comércio. Na cidade de São Paulo, Ah. nós tivemos 150 mil demissões no ano de 2015. No comércio? No comércio. Nós temos um quadro de 500 mil pessoas. Então, lógico, dessas 150 mil pessoas dispensadas, algumas conseguiram emprego. Mas nós estimamos que por volta de 80 mil pessoas perderam o emprego e não conseguem emprego numa área que de muito tempo para cá não havia problema de forma nenhuma. Pelo contrário, rotatividade sempre existiu no comércio. Em 2014, nós tivemos muitas dispensas, mas as pessoas saíram do comércio em seguida, no mesmo momento, já estavam trabalhando em outra empresa. Hoje, não. Então, essa situação do desemprego é muito grave. Por isso, muitas pessoas estão muito reticentes em fazer qualquer utilização de consumo, porque não sabem se vão poder Porque pagar. vai aprofundar o endividamento delas. Vai aprofundar o endividamento, que nos preocupa profundamente. Agora, Patá, o nosso telespectador e internauta está te acompanhando e quer fazer, tem perguntas aqui para você fazer também, gostaria que você respondesse. Bárbara, qual é a pergunta? Boa noite, Patá. A pergunta é do Roberto Nolasco, São Paulo, capital. Ele diz assim: é justo garantir um empréstimo em que seu dinheiro é corrigido no FGTS a uma taxa menor? Então, essa questão da correção é uma outra questão muito grave que ocorre e que é uma defesa muito grande que a UGT faz. Hoje, a correção do Fundo de Garantia é 3%. Ao ano. Ao ano. Quer dizer, nós estamos perdendo... Porque fala 3%, com a taxa de juros está em 14,25%, deve ser Então, não, não é olha ao ano. que situação grave. Ah. Nós, da UGT, temos, inclusive, um projeto que está na Câmara Federal no sentido da valorização do recurso do trabalhador, que é um recurso tão difícil, com tanto sangue e suor, de milhões de trabalhadores no Brasil, e é um dinheiro que vale menos. E também que o Conselho seja paritário, para que as definições das linhas que devem ser tomadas pelo Fundo de Garantia, habitação, saneamento, sejam cada vez mais otimizadas. Agora, Patá, 3% ao ano mais a TR, não é Mais isso? a TR. É pouquinha coisa, metade do que rende a poupança. Metade Agora, do- quem é que pega essa grana tão baratinha, né? Quem é que toma emprestado hoje essa grana? Porque é muito barato, 3% até eu quero dinheiro emprestado. A inflação está em 11%. Para onde vai isso? Então, uma parte desse recurso vai pelo FII, que é o financiamento do Fundo de Garantia, e que tem 22 bilhões de reais alocados nesse fundo, só que não existem projetos adequados. Em muitas oportunidades nós temos aprovações de projetos que não vão dar um resultado adequado às demandas necessárias que a sociedade faz e com valores pagos pequenininho. Ou seja, o dinheiro do trabalhador é emprestado, nós somos remunerados, muito mal remunerados, e é emprestado a valores ínfimos para empresários que, na realidade, estão buscando alternativas para gerar atividades no nosso país. Vou perguntar o seguinte, mas se você pegasse o compulsório dos bancos, onde você diz que tem a grana e aí não mexe no fundo de garantia, o juro cobrado não seria maior do que esse dinheiro que é proveniente do fundo de garantia? Não. Na realidade, esse valor o compulsório, ele é remunerado pela taxa Selic. Então, a remuneração dele seria até menor do que a remuneração do Fundo de Garantia. E esse recurso, na realidade, ele teria condições de irrigar a economia de forma muito mais estratégica para que nós pudéssemos injetar esses recursos em infraestrutura ou empresas que pudessem, na produção, gerar emprego, ou seja, com contrapartida. A nossa sugestão, como foi feito em 2008, que junto com o governo Lula, utilizamos os recursos públicos e o próprio compulsório para que fosse irrigar não só o consumo, mas fazer com que as empresas produtivas tivessem condições de comprar matéria-prima e iniciar um processo de exportação, inclusive, tivesse a manutenção do emprego. Esse binômio de recursos públicos com a manutenção de emprego, nesse momento caótico, onde o desemprego está se aprofundando, com certeza absoluta seria a solução mais razoável. Patá, obrigado mais uma vez pela gentileza. Até a Agradeço. próxima. Nós vamos Até a voltar a próxima. falar sobre aposentadoria no futuro. Tá? Porque é Falaremos. outra. Muito obrigado. Falaremos. Até mais. Bom, daí a participação então conosco, você acompanhou do Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, comentando um pouco mais a respeito da utilização ou não do Fundo de Garantia. Como eu disse, para você formar também opinião a respeito do tema, haja vista que é bastante importante para boa parte da população brasileira. Em 40 segundos a gente está de volta. Até já.